Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você está aqui no canal Liberdade é o meu paraíso. Meu nome é Adriano, você é muito bem-vindo aqui. Bem, hoje nós vamos falar de um tema bem apropriado para a época. Estamos na época do Natal e na época do Ano Novo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o Natal e o Ano Novo. Você sabe que muitas pessoas, assim como eu, que saiu de uma organização fundamentalista, como é o caso das Testemunhas de Jeová, a organização sempre afirmou que o Natal ele é pagão, então você não deve comemorar o Natal, porque no Natal você está adorando deuses falsos e isso vai desagradar a Jeová Deus. E também você não pode comemorar o Ano Novo, porque o Ano Novo também é uma data pagã. E isso vai ofender a Deus se você comemorar o Ano Novo. Muito bem. Eu cresci, desde a minha infância, ouvindo isso e acreditando nisso, né? E aí, claro, você sempre buscava, vamos lá, argumentos. Vamos buscar argumentos. Por que eu não devo comemorar o Natal? Porque olha, no Natal você tem muitos simbolismos pagãos, né? Você tem muitas coisas que remetem ao paganismo, que remetem à adoração de demônios e coisas assim, certo? E no Ano Novo, não, o Ano Novo também tem a ver com aqueles deuses romanos antigos, né? Tipo o deus Juno, né? De janeiro, que vem de onde vem janeiro, né? Que é um deus que tinha um rosto na frente e um atrás, né? Certo? Então, isso tem a ver com paganismo e tal, e se eu fizer isso, eu vou desagradar a Jeová Deus. Então, meu amigo, vamos lá. Vamos começar então pelo seguinte, vamos começar pelo Natal, tá? Vamos ver. Será que Deus, ele está preocupado em que você vai comemorar alguma coisa ou deixar de comemorar alguma coisa? Será que Deus, vamos lá, vamos ser muito sinceros, né? Você que acredita que existe uma mente suprema, que existe um ser supremo, né? Um ser primordial, que seria Deus. Você que acredita, você acha que Ele, que criou todo o universo, que criou todo esse intrincado, né, conjunto de galáxias, sóis, planetas e tudo mais, tal, né? Criou a humanidade, bilhões de pessoas hoje vivem no mundo. Você acha que Ele está preocupado em que você está comemorando uma data específica? Será? Será que Deus, ele tem tempo a perder, preocupado com você? Certo? Preocupado em se você não... Olha, ele está comemorando aquela data ou não está comemorando aquela data. Será que ele está tão preocupado com você? Será que Deus, ele fica bisbilhotando a vida da gente, né? Deixa eu ver. Ele deve estar ouvindo eu aqui, né? Aqui debaixo da mesa aqui. Deixa eu ver, aqui atrás do computador. Será que eu tenho que ter essa neura de que Deus está preocupado e vendo o que eu faço, o que eu penso, o passo que eu dou, se eu pisquei com esse olho, se eu pisquei com esse? Ele está preocupado com isso. Meu amigo, vamos começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Se você acredita num Deus supremo, um ser primordial, que criou todo o universo, eu acho que ele tem mais o que fazer, certo? Do que ficar preocupado se você está comemorando uma data festiva ou não. E aí vamos às origens. O Natal, por exemplo, o pessoal fala, não, mas o Natal ele é o nascimento de Jesus Cristo, né? Tá, comemora-se o Natal, dia 25 de dezembro, assim, vamos lá, a tradição comemora como sendo o nascimento de Jesus Cristo. Tanto que você vê muitas pessoas que são religiosas, vão lá, reúnem a família, fazem orações, vão na missa, né? Assistem à missa, tem até a missa do galo, né? Que ela é celebrada pelo Papa, se não me engano, né? Então, muitas pessoas religiosas, elas olham para essa data e elas veem Jesus Cristo. Só que veja, o Natal também é comemorado no Japão. O Japão não é um país cristão. É uma data em que as pessoas colocam luzes, tem lá o Papai Noel, e as pessoas dão presentes, é muito bom para movimentar o comércio, isso é ótimo, movimenta a economia, isso é excelente, tá? Mas não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Certo? Simplesmente são tradições ocidentais que
foram lá para o Japão e o pessoal adotou e achou lindo, maravilhoso, né? E de fato, hoje em dia o Natal é isso. Para a maioria das pessoas, o Natal ele é isso, né? É uma festa, vamos colocar bem claro, é uma festa infantil. Quem que fica maravilhado com o Natal? Com as luzes, com as músicas, com as festas, com a árvore de Natal, com a festa que tem em casa, né? Aqueles doces que a vovó faz. Quem que fica? Os presentes que se ganha. Quem que fica maravilhado? São as crianças, não é? Então o Natal, basicamente hoje, no mundo ocidental, ele se tornou uma festa infantil, né? As pessoas que não vinculam o Natal ao nascimento de Jesus Cristo, tratam o Natal como uma festa infantil, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, essa época do ano é a época do início do verão, uma época gostosa, um calor, né? Então muita gente faz o quê? Vai para a praia. Por quê? Porque é feriado. Não está preocupado em comemorar Natal, coisa nenhuma. Mas vai lá na praia tem lá shows, geralmente o pessoal faz shows, não é? É legal, então vai se divertir. Vai tirar férias, na realidade. Muitas pessoas usam essa época para tirar férias. Se você vê, por exemplo, mas e aquelas questões pagãs? Então, isso aconteceu de fato quando a Igreja Católica começou a dominar o mundo, na época medieval, logo após, no início e logo após o Império Romano, né, o que aconteceu foi muito sincretismo religioso. Então, muitos dos procedimentos de festividades que se faziam nessa mesma época foram misturados com o nascimento de Jesus Cristo. Tá? E aí, isso simplesmente foi sincretismo. Mas aquelas pessoas adoravam demônios. Não adoravam demônios, coisa nenhuma. Adoravam os deuses deles, certo? Alguns deuses que eram representados com chifres, né? Geralmente touros. Aí o pessoal já pega e já faz aquela analogia com o diabo. Não tem nada a ver. Se você vê, por exemplo, no dia 21 de dezembro é o dia do solstício. No hemisfério norte é o dia mais curto do ano. Agora imagine só você vivendo naquela região norte da Europa, na Bretanha, no que hoje é a Alemanha, no que hoje é a Noruega, onde tinha os vikings lá, por exemplo, né? Imagine você vivendo há séculos atrás naquelas regiões, que faz um frio de rachar lá, certo? E chega nessa época do dia 21 de dezembro, é o dia mais curto do ano. Ou seja, as pessoas, elas dependem do sol, do clima, para a sobrevivência delas, né? Não tinha tecnologia como tem hoje, né? Para plantação, não tinha nada disso, né? As pessoas dependiam simplesmente do clima. E o clima é cruel, até hoje, é claro, o clima é cruel naquelas regiões. E as pessoas na época viam que o dia estava curto, estava cada vez ficando mais curto, então faziam celebrações para comemorar logo na sequência que o dia começava a voltar, quer dizer, a noite ficava extremamente comprida, né? O dia curtinho, né? Certo? E aí depois do dia 21, que passou o solstício, os dias começam a voltar a ficar mais longos. E se fazia comemorações, como por exemplo a comemoração do Yule. O Yule é comemorado até hoje nas comunidades, por exemplo, que são animistas, que acreditam do ramo Wicca, por exemplo, tá? O Yule é comemorado até hoje. O Yule começa a comemoração dele no dia 21 de dezembro, vai até o dia 1º de janeiro, são 12 dias, certo? São comemorações voltadas para eventos astronômicos comuns, e as pessoas comemoravam. Mas se eu deixar de comemorar, não vai acontecer da mesma forma? Vai, né? Eu comemorando ou não, o dia vai ficar mais curto, depois vai começar a ficar mais comprido. Isso independe da força humana. Mas as tradições foram feitas assim. As pessoas foram criando tradições assim. Assim como o Natal, ele é uma tradição. O Natal, comemorar o aniversário de Jesus Cristo, é uma tradição. Comemorar o aniversário de Jesus Cristo nessa época, que foi sincretismo, tá? Simplesmente se fez o sincretismo da comemoração do Yule, a comemoração do Sol Invictus romano, certo? Porque a Igreja Católica, ela é romana, você sabe disso, né? A Igreja Católica, ela é romana. Então você tem o sincretismo lá com os deuses romanos, em que você tinha lá o Sol Invictus, que era o mesmo fenômeno, né? Os dias vão ficando mais curtos,
vamos agora fazer adoração ao Sol Invictus para que ele volte, né? É o renascimento, é uma comemoração de renascimento. E que hoje as pessoas sabem muito bem que isso são fenômenos astronômicos, né? Não adianta eu ficar querendo adorar o Sol, porque o Sol, independente da minha adoração, ele vai fazer o que ele tiver que fazer, certo? Mas as pessoas criaram tradições, e as tradições, elas têm a ver com renovação. É isso, renovação. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas eu acho bobagem isso. Olha, isso é um direito de cada pessoa, achar bobagem ou não achar bobagem. Só que você não pode ficar atribuindo a Deus, ao Ser Supremo, a questão de dizer se isso é certo ou se isso é errado. Uma coisa que me admira muito, as pessoas ficam pegando lá na Bíblia, lá por exemplo, nos livros que são considerados como a Bíblia, certo? Naqueles livros que são considerados como a Bíblia, as pessoas ficam pegando lá fragmentos de texto e tentando adivinhar quais são os pensamentos de Deus. É ridículo isso. Se Deus ele quisesse realmente que a humanidade soubesse de alguma coisa ou deixasse de saber alguma coisa, ele poderia muito bem entrar em todas as redes de televisão do mundo e dizer para a humanidade, eu sou Deus, as minhas ordens para vocês são essas, o que eu gosto é isso, e o que eu não gosto é aquilo. Ele seria muito claro em fazer isso, mas ele não faz, tá? E aí as pessoas ficam pegando fragmentos de textos, que são esses que compõem a Bíblia hoje, e ficam tirando conclusões. Só que esquecem que existem muitos outros textos que também foram considerados como sagrados e que não entraram na Bíblia, certo? E as pessoas desconsideram esses textos. Por quê? Desconsideram um texto, mas considera outro. Por que a pessoa diz que o Evangelho de Mateus, o de Marcos e o de Lucas são canônicos e verdadeiros, mas o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Pedro, eles não são fidedignos? Por quê? Alguém decidiu. E não foi Deus. Saiba disso, não foi Deus. Tá? E você sabe muito bem que isso gerou tradições, as tradições cristãs levaram a isso. Então, se você tem a mania de dizer, olha, a Bíblia diz tal coisa, calma, meu amigo, de qual Bíblia você está falando? Daquela que a Igreja Católica determinou como sendo canônica, certo? Ou aqueles demais outros livros que sempre existiram no meio cristão, que as pessoas usavam, e que hoje não se considera como canônico, não se considera, mas as pessoas consideravam no passado. Então se você é evangélico, por exemplo, mas a Bíblia diz, ou Testemunho de Jeová, né? A Bíblia diz, não, a Bíblia que você está usando é católica, foram eruditos católicos que determinaram o que é a Bíblia ou não, certo? Então você está seguindo o catolicismo, embora você afirme que não, certo? Muito bem, comemorar o Natal, então, é algo que faz mal? Eu creio que não. Eu não creio que seja mal. Tá? Eu não vejo ninguém fazendo sacrifícios humanos no Natal, como se talvez em alguma cultura antiga se fizesse, né? Como por exemplo lá nos astecas, os astecas eles faziam sacrifícios, né? Não nesta época do ano, porque nós estamos no hemisfério sul, né? Certo? Mas eles faziam na época inversa, no hemisfério norte, quando na época de março, por exemplo, de março não, né? De junho, desculpa, em junho, que é o dia mais curto do ano aqui no hemisfério sul, né? Mas faziam sacrifícios, né? No que seria o equivalente ao solstício, né? No hemisfério sul. Então, mas hoje não se faz nada disso. Hoje, por exemplo, até o Papai Noel, né? Papai Noel que você vê aí, que ele é uma roupinha vermelha, bonitinho. O Papai Noel, aquela roupinha vermelha, foi criado pela Coca-Cola. Quer dizer, não tem nada a ver com adoração de deuses falsos. Então, se você toma Coca-Cola, saiba que foi a Coca-Cola que deu essa roupa vermelha para o Papai Noel, para ficar da cor da marca dela. E todo mundo aceitou isso, né? Ou seja, vocês percebem que são práticas extremamente comerciais. O Natal se tornou uma coisa comercial. Mas para muitas pessoas é uma época de recomeços. Vamos comemorar recomeços, assim como acontece com o Ano Novo.
O ano novo, o que tem a ver o dia 1º de janeiro, você pegando o movimento de translação da Terra em torno do Sol? O que faz aquele ponto específico nessa, que não é uma circunferência, é ovalado, né, certo? O que faz aquele ponto específico, que cai no dia 1º de janeiro, ser tão especial ao ponto de você fazer festa? E que todos os demais pontos aqui, eles não são. É uma convenção, simplesmente é uma convenção, certo? É uma convenção baseada nos antigos calendários romanos, que depois o nosso calendário gregoriano, que é o que nós usamos hoje, se baseia nisso também. O mês de janeiro, o nome janeiro, ele é em homenagem ao deus Juno, certo? Perfeito. Mas é uma época de recomeços. Muitas pessoas gostam de, tipo, por exemplo, vamos atravessar portais. Mais ou menos isso, né? Chega no dia 31 de dezembro, lá meia-noite, né? Faltando 1 minuto para meia-noite, todo mundo, 10, 9, 8, ano novo, estamos no ano novo. O que mudou? Não mudou nada, certo? Não mudou exatamente nada. Simplesmente passamos de 1 minuto para outro, tá? Num certo momento da translação da translação da Terra. Simplesmente isso. Não aconteceu nada. Mas, para muitas pessoas, é uma época de recomeços. Uma mudança de calendário é uma época de recomeços, certo? E as pessoas, elas se apegam a isso. Por quê? Porque sempre a esperança da humanidade é que cada dia seja melhor que o dia anterior, cada mês seja melhor que o mês anterior, cada ano seja melhor que o ano anterior. É simplesmente isso. Ah, mas isso faz mal e Deus vai jogar um raio na minha cabeça, né, se eu comemorar isso. Não, não vai. Não vai. Não vai porque ele não falou nada disso. Ele não se comunicou com a humanidade, tá, para dizer nada disso. Isso simplesmente são coisas de seitas que querem parecer que são diferentes. Olha, eu sou diferente. Ele acredita na mesma Bíblia que todo mundo, ele acredita no mesmo Jesus Cristo que todo mundo, certo? Acredita na mesma volta de Jesus Cristo que todo mundo, mas ele tenta inventar um monte de coisas assim que não tem nada de importância nenhuma, né? Tipo, não, eu não comemoro aniversário, não comemoro Natal, não comemoro Ano Novo. Se você comer o bolo de aniversário, Deus vai matar você no Armagedon. Aí aquela criancinha lá fica com medo de comer o bolo de aniversário, porque Deus ele vai matar ela no Armagedon, né? Legal, né? Puxa, que maravilha, o que você colocou na cabeça de uma criança, não é verdade? Eu já vi muitos amigos meus aí que sofreram traumas de infância por causa disso, morriam de medo, né? Interessante, né? Então a questão é o seguinte: se você quiser comemorar o Natal, comemore, vá lá, faça a sua festa, fique com a sua família, né? Se você relaciona o Natal ao nascimento de Jesus Cristo, comemore. Se você relaciona essa época à comemoração do Yule, que é lá o solstício, comemore, não tem problema, né? Celebre a vida, celebre momentos novos, celebre novos recomeços. Se você quer comemorar o Ano Novo, comemore. Agora, se você não quer comemorar o Natal, não comemore. Se você não quer comemorar o Ano Novo, não comemore. Mas, uma coisa importante, não fique dizendo que os outros estão errados e você está certo. Você não sabe que você está certo. Se você afirmar, não, mas a Bíblia diz. Não, meu amigo, você não sabe nem o que é a Bíblia. No vídeo passado eu expliquei para você que você deve fazer uma análise histórico-crítico da Bíblia e entender o que é a Bíblia, certo? Grande parte do que tem na Bíblia é mito. Muito do que está na Bíblia é mito, são mitos. Eu diria que mais de 90% do que tem na Bíblia é mito, inclusive sobre Jesus Cristo, certo? Porém, muitas pessoas usam a Bíblia como uma fonte de sua fé. A Bíblia, quando eu digo, são os livros que foram canonizados pela Igreja Católica, certo? Aqueles 66 livros, apesar que a Igreja Católica depois colocou mais alguns, né? Mas aqueles que foram canonizados pela Igreja Católica, esses são considerados como Bíblia. Existem diversos outros. Se você quiser colocar a sua fé nisso, pode colocar. Se você não quiser, não coloque.
Se você quiser comemorar o Natal, comemore, né? E faça uma comemoração saudável, alegre e que seja significativo para você e para a sua família. Se você quiser comemorar o Ano Novo, faça isso também. Faça com responsabilidade, hein? Não faça aquelas muitas badernas não, tá? Porque muitas pessoas infelizmente até se acidentam nessas épocas, né? E aí acabou a festa, né? Certo? Mas se você quiser comemorar, comemore. Se você não quiser comemorar, não comemore. É muito simples, certo? Mas não fique dizendo para os outros, não, eu estou certo porque eu comemoro, ou eu estou certo porque eu não comemoro. Perfeito? Então esse que é o recado que eu gostaria de dar a vocês. Então, àqueles que vão comemorar o Natal, eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um próspero 2025. Para aqueles que não vão comemorar, eu desejo um bom dia, certo? Se você conseguir dormir por conta dos fogos, tente dormir, certo? É um pouco difícil, mas leve sua vida de uma forma saudável, tá? Olha, eu já vi gente, eu já fiz isso já, tá? No dia 1º de janeiro eu acordei às 5 horas da manhã para ver o raiar do ano, né? E aproveitei e fui correr, né? Eu gosto de correr, gosto de me exercitar, né? Vamos aproveitar, aproveita, faça isso. Faça aquelas promessas de ano novo, que no ano que vem eu vou me cuidar melhor. Eu vou melhorar a minha alimentação, vou melhorar a minha saúde, vou praticar exercícios físicos, não vou comer porcaria, certo? Vou ler bastante, vou alimentar o meu intelecto, o meu cérebro, tá bom? Então eu agradeço muito a vocês e ótimas festas e uns ótimos feriados a todos vocês.